Clélia, faça as honras aí, ela combinou, à vontade. Aqui, tá gravando, né? Por favor, todos desliguem os microfones para a gente começar. Muito bem. Quero cumprimentar, boa noite, boa tarde, bom dia a todos e todas, em especial os que estão nessa sala, a Jane, quero cumprimentar o Clélio, a Joselma e Marcelo Santa Cruz, e em teu nome, em nome de vocês, eu cumprimento a todos. Eu quero iniciar trazendo para a nossa lembrança que hoje, nós estamos no dia 27 de maio de 2020, em meio a uma pandemia que se agrava em decorrência da responsabilidade do presidente da República Federativa do Brasil, que não tem tomado as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. E, nesse momento, estamos abrindo esse trabalho da ADUP, do nosso sindicato de professores da Universidade de Pernambuco, contabilizando 25 mil mortos, aproximadamente, e 400 mil infectados. E para nós isso importa porque a vida importa para nós, porque para nós, em primeiro lugar, está a vida. E a ciência, a educação, só faz sentido se for para preservar a vida digna de todos. Eu quero começar dos pernambucanos. Por quê? Porque Pernambuco é uma terra de inconformismos, é uma terra de coragem, é uma terra de espírito combativo. E é no ombro de todos aqueles que não se conformaram, que tiveram coragem, que combateram, que eu quero abrir esse trabalho com os meus colegas, agradecendo o convite e dizendo que a UPE, que tem quase 15 mil estudantes, que tem mais de 5 mil servidores, que tem mais de 1.000 Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru, Mata Sul, Benfica, Camaragibe, presta um serviço de altíssima relevância social. Sem esse serviço, não nos tornamos humanos, que é o serviço de produzir conhecimentos científicos, socialmente útil, e formar seres humanos para o desenvolvimento de uma nação. Eu ressalto isto porque a temática que nós vamos tratar, ela está sendo tratada no momento de obscurantismo, no momento de ataque à ciência e à tecnologia, no momento de ataque à educação, no momento de ataque aos professores e aos cientistas. E por isso é importante nós ressaltarmos da onde estamos falando, porque nós vamos ter que, com a nossa capacidade intelectual, responder a uma questão de fundo, que não seremos os primeiros a colocar na humanidade, que é a questão o que fazer. Então, eu estruturei a minha contribuição nesses 15 minutos em 3 partes. A primeira parte, eu vou levantar uma tese. Vou me valer de dados científicos para sustentar essa tese. Segundo lugar, eu vou botar dados empíricos da situação da ciência e tecnologia e da educação no Brasil para sustentar essa tese. E, por fim, vou refletir com esse coletivo, considerando que nós estamos falando a partir de um sindicato, o que fazer. E para trazer elementos sobre
o que fazer, eu vou me valer das organizações de luta da classe trabalhadora para verificar pelos fatos como é que a classe trabalhadora está respondendo a isso que nós estamos constatando, a isso que nós estamos explicando cientificamente. Qual é a tese que eu quero levantar? Essa tese que eu vou levantar aqui, ela encontra respaldo num autor espanhol chamado Xavier Arrizabalaga Montoro, e este autor, ao estudar o capitalismo atual, ao estudar a economia mundial, ele apresenta argumentos sobre o desenvolvimento do capitalismo na atualidade e a busca da manutenção das taxas de lucro. E para manter essas taxas de lucro nesse momento histórico, o capitalismo avança para cima dos trabalhadores, retirando seus direitos para baixar o preço da força de trabalho, ataca o Estado e toda a organização no Estado, que significa, de alguma maneira, programas, projetos, ações que beneficiam a classe trabalhadora, que fazem retornar a classe trabalhadora na forma de serviços públicos, aquilo que é direito constitucional, avança sobre a soberania nacional para sucatear os serviços públicos, privatizar os serviços públicos, avança sobre as riquezas da nação e, com isso, coloca em risco a democracia, coloca em risco o meio ambiente, coloca em risco a segurança de uma nação. E o que nós estamos verificando hoje no mundo é um processo de regressão civilizatória. Essa é a tese. O capitalismo, no estágio que ele se encontra hoje, ele não convive com o meio ambiente preservado, ele não convive com conquistas sociais, ele não convive com democracia. Colocada essa tese, nós vamos ver o que está acontecendo no nosso país. E para ver o que está acontecendo no nosso país, nós podemos pegar o mais geral que está no livro do Ricardo Antunes sobre o privilégio da servidão, o novo proletariado de serviços na era digital. E aqui, o professor Ricardo Antunes vai nos mostrar, com dados empíricos, científicos, como é que o trabalho humano, principalmente no setor de serviços, está sendo uberizado. E essa uberização do trabalho está fazendo com que a educação ela vai expressar uma perspectiva de desenvolvimento em que os pilares para a formação sejam assentados no empreendedorismo, na meritocracia, no individualismo e no egoísmo. Isso é imprescindível para o capital ser sustentado na sua perspectiva mais perversa, que tem como consequência a regressão social. E eu vou trazer alguns dados
na área de ciência e tecnologia, para demonstrar que essa regressão se acentua a partir do golpe de 2016, onde nós vamos ver as medidas adotadas por Temer. E daí nós podemos olhar o pré-sal, e daí nós podemos olhar a terceirização, e daí nós podemos olhar os cortes orçamentários, nós podemos verificar as medidas no parlamento, a emenda constitucional 95, e nós vamos ter uma sequência de medidas que vão sendo adotadas, até as medidas de aprofundar o golpe, retirando Luiz Inácio Lula da Silva do pleito eleitoral, e, com isso, abrindo o caminho para que fosse eleito Jair Messias Bolsonaro. Em 2019, eu vou entrar agora em dados da ciência e da tecnologia, a sua primeira visita oficial aos Estados Unidos, quem escreve isso é Luiz Fernandes, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Federal do Rio de Janeiro, que foi coordenador da área de ciência, política e relações internacionais da CAPES, ele foi presidente do FINEP, ele escreve que, em março de 2019, em um jantar na residência do embaixador do Brasil, nos Estados Unidos, com a presença de Steve Bannon, Olavo de Carvalho, Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro definiu para os seus convidados a agenda de governo. E nessa agenda de governo, ele disse: a minha missão é desconstruir e desfazer. E como é que esse desconstruir e fazer está atacando o sistema de ciência e tecnologia? O nosso sistema de ciência e tecnologia no Brasil é recente. Ele tem 70 anos. E ele é constituído pelo CNPq, pela CAPES, é constituído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e os principais locos de desenvolvimento da ciência são as universidades públicas. O que foi que aconteceu a partir do momento em que Bolsonaro assume o governo no Brasil? E já faz 1 ano e 2, 3 meses. Simplesmente a CAPES, o CNPq, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foram violentamente atacados. Se nós pegarmos os boletins da SBPC, que reúne mais de 100 entidades científicas, nós vamos constatar que só no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico nós tivemos um corte orçamentário em torno de 84% do orçamento. Se nós pegarmos, portanto, o que está acontecendo com a ciência e a tecnologia, com o local onde a ciência é produzida, que é dentro das universidades, nós vamos ver o que está acontecendo com todas as instituições de ensino superior no nosso Brasil. E principalmente as públicas, sejam elas federais ou sejam elas estaduais. Nós estamos vendo ataques em 3 flancos. Um flanco é o flanco orçamentário. O outro flanco é o flanco daquilo que está na Constituição Nacional, que diz que é nossa função precípua e como essa função vai ser desenvolvida, integrando ensino, pesquisa e extensão. E se nós verificarmos pelos fatos
o que está acontecendo com quem tem a responsabilidade de desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão, quando lhes são negadas condições objetivas, quando lhe é tirada a autonomia, quando as suas condições de sobrevivência são atacadas, nós vamos ver que as repercussões disto serão, sim, na nossa capacidade de produzir e de formar. E o desmonte da ciência e da tecnologia vai se dar com a perda da autonomia das universidades. E vocês podem me perguntar, como se daria isso? Definindo lá na ciência e na tecnologia quem vai receber bolsa e quem não vai receber bolsa, cortando a área das humanas. Vocês vão ver isso no Ministério da Economia, com um orçamento de guerra aprovado no parlamento, aonde nós vamos ver que por 2 anos o funcionalismo não vai ter aumento salarial, não vai ter reajuste, não vai ter recomposição de salário. Onde nós vamos ver no parlamento a aprovação da reforma da Previdência, que vai se desdobrar e está se desdobrando em todos os estados. Se nós pegarmos... Então, eu coloquei rapidamente dados da área da ciência e da tecnologia. Se nós pegarmos os dados sobre a educação, nós vamos ver que a partir de 2016, começaram a diminuir os orçamentos para o ensino superior, para a educação básica, para a educação tecnológica e o orçamento para a ciência e tecnologia. Isto se soma com todas as medidas que estão sendo aprovadas de reforma trabalhista, reforma da Previdência, de terceirização, de reforma administrativa que está vindo aí, com o orçamento de guerra que está aí, e, no meio de tudo isso, nós estamos agora com uma crise sanitária mundial, que é a pandemia, que está a nível planetário atingindo todos os seres humanos. A crise sanitária demonstra que nós não estamos preparados para enfrentar uma pandemia, e isso decorre dessa política de desmonte do Estado, dessa política de desestatização, de desvinculação, de concessões, que culmina com o que a gente está vendo objetivamente, o colapso do sistema de saúde no nosso país. Mas não é só o sistema de saúde que está colapsado. O sistema de ciência e tecnologia está colapsado, o sistema de educação está colapsado. Isto, e eu vou encaminhar para nós, para fechar, para escutar vocês. Isto tudo tem determinações históricas, isso não nasce de uma hora para outra. E essas determinações históricas têm a ver com as políticas econômicas, sociais, que estão sendo adotadas no mundo inteiro. E, portanto, os dados que precisam ser explicados com radicalidade, eles nos permitem colocar a questão, o que fazer? Ao colocar a questão, o que fazer, nós não podemos olhar só para o nosso quadrado, nós não podemos olhar só para o nosso umbigo, nós temos que olhar para a classe trabalhadora e suas organizações. O que eu trago para vocês são as manifestações de diferentes setores que, de forma organizada, estão apresentando plataformas emergenciais, plataformas de médio prazo e plataformas de longo prazo
para enfrentar o desmonte, a destruição, a regressão. E, dentro das plataformas, nós podemos constatar que, de imediato, as centrais sindicais, elas estão encaminhando plataforma ao governo, encaminhando plataforma ao parlamento. Ontem nós tivemos aprovado o plano emergencial para a cultura. E assim, dia a dia, os trabalhadores estão pressionando o parlamento para que sejam tomadas essas medidas no campo da saúde, no campo do emprego e renda, no campo da educação, para que, nesse momento, os parasitas, capitalistas, empresários que querem ganhar dinheiro em cima do sofrimento da classe trabalhadora não encontrem espaços para avançar. E, nesse sentido, está se colocando a questão do trabalho remoto e da educação à distância. Nós queremos, sim, defender que o que tem de mais avançado na cultura da humanidade seja de acesso a todos, mas a forma como as coisas se organizaram é para aumentar o fosso das desigualdades sociais e beneficiar os ricos, os proprietários dos meios de produção, os que hoje têm em suas mãos, em decorrência da privatização dos meios de telecomunicação, toda a conectividade no nosso país. Agora, nós estamos nas mãos de empresas que são empresas que têm sede na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, e que nos monitoram, e que assaltam a nossa subjetividade, manipulam dados e ganham eleições com escritórios do ódio, escritórios que, na verdade, a literatura chama de escritórios da inteligência, que são os think tanks, que espalham fake news, que espalham mentiras e, com isso, ganham eleições. Isso não é só aqui no Brasil, isso aconteceu com o BRICS na Europa, aconteceu nos Estados Unidos. Portanto, para onde nós temos que nos voltar? Nós temos que nos voltar para as organizações de luta da classe trabalhadora, para que as reivindicações sejam organizadas. E, com base nas reivindicações, com base naquilo que são as necessidades vitais, possamos, sim, nos organizar, nos mobilizar e, com isso, avançar na luta para barrar o processo de regressão social, o processo de destruição, o processo que está em curso, e possamos defender a vida digna de todos, defender uma outra perspectiva de organizar a produção da ciência, a educação, o emprego e a renda, e todas as necessidades, a moradia, a necessidade de comida da nossa população. Então, eu me coloco à disposição para o debate, ressaltando. Iniciei dizendo que estamos numa regressão social planetária, processo de destruição de forças produtivas. Apresentei dados no Brasil, do aprofundamento desse processo, principalmente com o golpe e as medidas que vieram na sequência, e agora com a política destrutiva de Jair Bolsonaro. E culmino com o que fazer. Nas plataformas de emergência da classe trabalhadora organizada, e são várias plataformas, nós vamos encontrar o que fazer de imediato, a médio e a longo prazo. E, hoje de manhã, participei de uma reunião nacional das frentes dos sindicatos das centrais. E a bandeira principal, nesse momento, é pelo fim do governo Bolsonaro. Me coloco à disposição.
Marceli, sem querer abusar do tempo, mas você quer, nem que seja de forma rápida, explorar aqueles slides? Eu sei que você comentou, você quer pelo menos apresentá-los rapidamente? Sim, posso. Pronto, então acho que é conveniente. Tudo bem, né, Débora? Eu vou encaminhar um texto sobre a questão da educação à distância e sobre o trabalho remoto. É um texto de 45 páginas. Ótimo, a gente repassa. Porque o assunto é complexo. Nós estamos na quarta revolução industrial. Essa quarta revolução, ela implica no uso massivo da nanotecnologia, dos meios de comunicação, de informação, implica que a gente tem investimentos maciços e investimentos públicos, porque a iniciativa privada, ela não vai investir naquilo que interessa a maioria da população. Ela não está investindo em preservar a natureza, em resolver os problemas da fome, em resolver os problemas da moradia, da segurança, e vocês estão vendo aí a calamidade. E eu trouxe dados empíricos que nos permitem ver, então, quais são os investimentos, ou seja, os recursos públicos que estão sendo aplicados. E nós vimos que, na América Latina, o Brasil é o país que menos emprega recurso público na área de ciência e tecnologia. E eu apresentei aqui, então, os orçamentos atualizados para as diferentes áreas, para nós vermos como, e aí os dados posteriores vão mostrando, isso vai diminuindo. Nós vamos ver, passa um pouquinho mais, meu querido, passa como o orçamento executado, ele vai diminuindo e em relação a anos anteriores, e nós vamos poder ver na última, passa um pouquinho mais, meu querido, aqui, ó, nós vamos ver, esses dados são até 2018, os dados de cima são de 2018 até 2019, mas aqui fica mais visível como é que o orçamento diminuiu. Eu procurei levantar dados da UP também, da Universidade de Pernambuco, de como é que, aqui são dados federais, são dados do orçamento da União, e nós vamos ver aí, portanto, a vertiginosa queda, quando nós deveríamos estar aumentando os recursos. Pode subir um pouquinho mais, o orçamento de ciência e tecnologia. Observem a queda vertiginosa. Isso significa cortar a bolsa de iniciação científica, cortar os investimentos na pesquisa, cortar as humanidades, e assim eles vão fazendo o desmonte do Estado, das funções sociais do Estado, da Constituição, dos nossos direitos. Eu sei que Santa Cruz está assistindo, e Marcelo deve ter dados, assim, enormes, do que significa o rebaixamento das conquistas históricas em termos de direitos, tanto direitos humanos como direitos sociais, nesse momento. E a coisa ficou escancarada, para quem não queria acreditar, na reunião ministerial que aconteceu e que veio a público. E que demonstra ali que o meio ambiente, e aí confirma a tese que eu levantei no início. O capitalismo, para avançar, ele destrói o meio ambiente, ele rasga a Constituição, ele retira direito e ele rebaixa a capacidade teórica de uma nação, com os desinvestimentos na ciência e tecnologia e com o esvaziamento dos currículos. E, no meio disso tudo, eles querem nos impor o trabalho remoto e nos impor a educação à distância. E aí entra o relevante papel do nosso sindicato.
Nosso sindicato agora, junto com toda a estrutura de comunicação, como está fazendo agora, junto com a assessoria jurídica, vai buscar meios de proteger, de se valer do sistema de proteção dos nossos docentes da classe trabalhadora. Por isso que o capitalismo, e daí a gente vê que o fascismo avança quando ele destrói o sindicato. Quer ver o fascismo avançar? Quando ele mata lideranças, destrói movimentos de luta social, e está aí, ó, os povos indígenas sofrendo, os povos do campo, das florestas, das águas, os quilombolas, e todos os movimentos identitários sendo atacados. Então, eu me coloco à disposição, aberta, para que vocês vejam se procede o que eu falei, se não procede, eu estou aberta para ouvir os argumentos e, se tiver que mudar a opinião com argumentos científicos melhores, eu mudarei. Mas para avançar. Agradecemos a Celi, a explanação dela, né? Acredito que o tema, ele realmente ele tem essa amplitude, né? E que vai nos permitir, e que já está permitindo, a partir do momento que algumas reflexões já estão surgindo aqui no chat, eu já estou salvando algumas para a gente retomar depois. Agora, seguindo como a gente combinou, né? Eu vou passar a palavra agora para a professora Débora, né, professora da UPE, pedagoga aqui do Campus Garanhuns, e líder do grupo de pesquisa sobre questões de políticas educacionais, e a Débora agora, como debatedora, vai levantar algumas questões a partir da fala de Celi, e também vai encaminhar outros pontos para nós, para fomentar a nossa discussão. Com a palavra agora, Débora, e continua aberto o chat para vocês enviarem questionamentos, levantar perguntas, para no terceiro momento dessa nossa conferência, eu repassar tanto para a palestrante como para a nossa debatedora, tá bem? Por favor, Débora, com você. Olá, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite feito pela ADUP, em nome do professor Clélio, para estar aqui participando de um debate tão importante, tão pontual e necessário, né? Então, a fala da professora Celi, ela traz em si um contexto muito atual em relação à luta de classes, em relação à desigualdade social, né? A forte interferência desse contexto neoliberal, capitalista, dentro dos espaços públicos, né? E aí a professora aponta com muita força, né, o importante papel que os sindicatos empenhados a desenvolver frente a esse contexto de precarização, não só da educação como um todo, mas também do nosso trabalho enquanto docentes, né? Então, a gente percebe que mesmo em meio a essa pandemia, né, que nos pega de surpresa e traz, assim, diferentes consequências, né, para todos os setores no mundo, como é o caso da saúde, educação e economia, ela traz também uma visibilidade, né, em relação à precarização do trabalho docente e da própria educação pública como um todo, né? A gente vê aí na fala da professora, e não só na fala da professora, mas também de todos os outros professores do país, através dos seus relatos, né? Eu tenho recebido inúmeros relatos a partir de um texto que eu publiquei, e de uma entrevista que dei há pouco, em relação, né, a essa precarização do nosso trabalho. E aí, a pandemia, ela deixa transparecer a fragilidade do livre mercado, né? Dos defensores do livre mercado, dos defensores do Estado mínimo, né? E dos mecanismos utilizados pelo neoliberalismo. Então, a gente vê que, de fato, todo esse sistema, ele está caindo por terra. Há pouco eu estava conversando com algumas pessoas, né? Claro, da minha família, numa linguagem mais coloquial, em relação à importância do SUS nesse momento,
né? Então, imagina o que seria da população brasileira no momento de pandemia, sem essa sustentabilidade, não é, do SUS em relação ao que ela tem prestado para a população brasileira, né? Então, é importante a gente ver que, nesse contexto que foi apresentado pela professora, tão bem através dos dados, né? Então, esses dados estão abertos, e também dos inúmeros golpes, né? Porque foi um atrás do outro, eu vejo dessa forma. Então, desde aquela PEC, né, a PEC da morte, que congelou os gastos públicos por 20 anos nas áreas prioritárias, como saúde, educação e assistência social, a gente vê o quanto fomos, né, escanteados em relação ao sistema público, ao poder público de uma forma geral. Então, é importante, né, enfatizar que toda essa precarização, ela decorre de um contexto neoliberal, né, que vem se instituindo aqui no Brasil desde a década de 90, mas ela tomou um volume muito grande, uma intensidade, né, a partir dessas políticas públicas que foram elaboradas, né, a partir do governo Temer, como bem expressou a professora Celi, né? Outra coisa que é importante a gente pontuar, né, que eu estava lendo há pouco o livro de Barroso, né, para fazer um estudo junto com os meus estudantes do grupo de pesquisa e também dos orientandos, e aí ele faz uma forte crítica, né, a essas ideias neoliberais e desse movimento de reduzir a intervenção do Estado na coisa pública, né. Isso nos deixa de orelha em pé. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, né? Porque, veja, o mercado, ele vem se traduzir, sobretudo, na subordinação das políticas de educação, né? Há uma lógica estritamente econômica, né? Que está posta aí nesse sistema mais amplo, que é o sistema globalizante, tá certo? Então, o que é que vai ser enfocado, o que é que vai ser dada a importância na questão da competição, da concorrência, da excelência, né, que são os modelos de gestão empresarial que estão entrando aí com força nos setores públicos e principalmente na educação, como é o caso do sistema de accountability, né? Que traz aí em si uma forte influência de um sistema gerencial de prestação de contas, de corte de verbas, como bem apontou aqui a professora Celi, né, na sua fala, a área das humanas, ela está sendo perversamente, né, afetada, não é? Por quê? Porque todo esse sistema de desmonte da educação, ele implanta esse sistema de accountability, que ele vai estar sempre ao lado dessa questão da produtividade, tecnicismo, né, da avaliação em larga escala e de se fazer muito com pouco recurso, né? Então, estamos vivendo aí no momento em que precisamos a todo momento estar atento a essas novas demandas sociais, né? Eu estava lendo também, aproveitei que ia participar desse debate junto com a professora Celi, e fiquei encantada, né, com a postura dela política, né, uma professora muito atuante nas questões sociais, nos grupos de luta, e eu li um texto em que ela fala sobre a educação do campo, né? E nesse momento de pandemia, com essa questão das aulas remotas, né, da EAD, a gente acaba esquecendo, principalmente, dessas pessoas que sempre estiveram à margem dessas políticas, como é o caso dos indígenas, que foi apontado aí, e principalmente a questão do campo, né? As pessoas que estão ali nas zonas rurais. Então, a professora, já em 2011, ela já apontava, né, sobre esses diagnósticos de precarização da educação do campo, né, onde ela apontava que faltavam escolas, professores, né, infraestrutura, a questão dos salários, da carreira dos professores, dos trabalhadores em educação, a falta de transporte, a questão da biblioteca, né,
do acesso à energia elétrica, à internet. Então, veja, em 2011, a professora Celi, ela já apontava essa precarização, não é? Então, o que é que o Estado faz? Ao invés de investir ainda mais em educação, ele vai cortar dessas áreas, né, que são imprescindíveis para a sociedade, né? Então, eu acredito que este é o momento, né, mais do que nunca, de união e de conscientização da classe trabalhadora, certo? E acredito muito que a precariedade das relações de trabalho, ela incide nessa mobilização da classe trabalhadora, né? Então, é preciso e urgente lutar contra a desprofissionalização da educação, a desqualificação e também a intensificação do trabalho docente, não é? Eu tenho recebido relatos de professores que estão com síndromes, como a síndrome de burnout, estão passando por problemas de ansiedade, de exaustão emocional, né, até de despersonalização, né, em relação a essa falta de envolvimento pessoal no trabalho, porque acredita que não vai dar conta, né? Então, é importante pensar como é que a gente vai estar se colocando neste momento de pandemia, e a gente vê que há um movimento por trás, não é? Que tenta aproveitar essa situação para poder impor aí um sistema que vai intensificar ainda mais a questão da exclusão social, como bem colocou a professora Celi, não é? Então, quais são as preocupações que eu, como pesquisadora, como professora, tenho atualmente em relação a esse tempo, né? Esses tempos em que nós estamos vivendo, não só de pandemia, mas também de pós-pandemia, porque a gente tem que pensar o que é que vai ser após esse momento, não é? Então, veja, a preocupação central minha é em relação a perceber a educação, né, como mercadoria, certo? Por quê? Porque a gente tem que ter um cuidado em relação a essas aulas remotas e ao sistema EAD, né, que vem sendo defendido, né, inclusive implantado pelo Ministério da Educação do governo Bolsonaro, e atentar para ver, né, que existe uma corrente aí por trás do setor de EAD, né, de mercado, né? Então, existe, o setor de EAD, por exemplo, ele é estimado como mercado pelo movimento empresarial da educação, né? A gente vê aí já um faturamento de mais de 400 bilhões de reais, a professora pontuou essa questão também, né? Além disso, nós temos um país que radicalmente é desigual, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, em adotar uma lógica centrada na racionalidade, né, na mera racionalidade, né, do neoliberalismo, que vai resultar nesse produtivismo, né, e aí eles utilizam palavras, inclusive, de resiliência, a gente tem que ter resiliência em relação ao momento, que muitas áreas vão ser afetadas, e aí a gente vai ter que estar tirando recursos de áreas que são prioritárias, né? E aí a gente vê a forte intervenção dos entes privados na educação pública, né? A gente tem a Fundação Lema, o Instituto Unibanco, Votorantim, né, Roberto Marinho, que estão aí brigando, né, pelo livre mercado dentro da educação, certo? E aí, isso vai ocasionar a desqualificação do trabalho docente. A exemplo disso, temos São Paulo, né? São Paulo implementou aí uma plataforma chamada Escola Digital, né? E quem coordena ou quem implantou essa plataforma, né, foram os institutos privados, né? Como é o caso da Fundação Lema, Instituto Natura e tal, né? E outras questões que é importante a gente estar pensando é que a gente não tem uma cultura pedagógica sólida, né, em relação à valorização da escola, ao próprio reconhecimento social do professor e da professora da educação básica, né? A gente não tem uma gestão democrática efetiva
nos contextos escolares, né? Ela ainda é muito fragilizada. Com relação à educação básica, a gente tem recebido depoimentos de pais, né, que com crianças sobrecarregadas de atividades, porque é importante, a gente está falando do ensino superior, tá? Mas isso vai interferir também na educação básica, né? Porque eu trabalho na formação de professores, né? Então a gente tem relatos aí de pais e mães que estão insatisfeitos, né, com essas aulas remotas, e aí com esse sistema, né, EAD que estão querendo implantar. Além disso, existe toda uma precariedade no sistema público em relação, né, a laboratórios, ao acesso à internet, e são poucos estudantes, aí eu já penso nos meus estudantes, né, do curso de pedagogia, de letras também, porque eu sou professora EAD, e aí como é que esses estudantes, visto que a universidade já está pensando em uma forma de se trabalhar com essas aulas remotas, como é que esses estudantes vão ter acesso a esse conhecimento? Então, a gente tem que impedir que a universidade, ela trabalhe para uma minoria. Ela tem que pensar. Débora, estamos com um corte no seu áudio, Débora. Débora? Bem, tá vendo? Isso é uma das consequências do acesso. Então, é importante destacar muitas coisas. Débora, desculpa. Né? Débora, desculpa. Houve um pequeno corte na sua fala, viu? Então, assim, esse seu último raciocínio a gente perdeu. A gente perdeu esse seu último raciocínio. Tá. Pequeno. Vou tentar pontuar. Eu estava falando há pouco do parecer, né, que o Conselho Nacional de Educação autorizando as escolas e a educação como um todo a realizar essas atividades remotas, não é? E aí é importante a gente destacar várias questões, como a autoaprendizagem, por exemplo. Nós não temos estudantes que de fato, eles exercitam constantemente a autoaprendizagem, porque a escola ela ainda está muito centrada na transmissão do conhecimento, a própria universidade também, né? A didática ainda está muito fincada nessa questão da transmissibilidade dos conhecimentos. As desigualdades sociais no Brasil são gritantes, né? Só a gente pegar aí os dados do IBGE, os últimos dados, e a gente vai ver que mais de 15 milhões vivem em situação de extrema pobreza, né? A escola não tem uma cultura digital, tampouco a universidade, né? Se a gente pega lá os dados do PISA, apenas 28% dos estudantes no Brasil têm acesso a computadores com internet de banda larga, né? Existe o problema de conectividade nas zonas rurais e também nas urbanas. Então, são muitas questões, não é? E aí a gente não deve perder, como eu disse, o fio da meada em relação à precarização do trabalho docente que deve ser observada, não é? A gente tem aí relatos que apontam para o excesso ou aumento da carga horária, né, sobretudo nas funções que fogem às responsabilidades do docente, né, porque o professor está tendo que tirar do seu bolso para fazer esse trabalho, né. Então, a gente tem que ir contra essa defesa, inclusive do presidente, né, eleito, o Jair Bolsonaro, que traz aí um ensino à distância como uma possibilidade de se trazer qualidade na educação, onde a gente sabe que o que tem por trás, não é a questão do lucro, certo? Porque se eu implanto o sistema EAD, o professor vai ficar sobrecarregado, por exemplo, sou professor EAD, na minha disciplina são 150 estudantes, né? E traduzindo isso para o ensino presencial, eu vou ter 3 turmas, certo? E aí tem a questão dos aluguéis dos prédios, eu diminuo o número, né, de funcionários, porque, veja, então é importante estar sempre ligado nesses movimentos que estão ali por trás de toda essa perspectiva, certo, de educação à distância. Eu lembro, eu dei uma lida aqui em uma entrevista, né, que foi feito pelo diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância.
Ele deu essa entrevista à BBC em 2019. Olha o que foi que ele disse. Ele disse assim: a nossa estimativa é que até 2023 teremos mais alunos EAD do que em cursos presenciais no ensino superior. Também apostamos que a idade média do aluno vai cair, porque o modelo é atraente, é excelente. É a maneira mais assertiva de formar o jovem do século XXI, né? E a gente sabe que o que está por trás desse movimento de implantação de um sistema EAD, né, em larga escala, e principalmente no ensino superior, é justamente para minimizar os custos, né? E aí precarizar ainda mais o trabalho docente. Então, rapidamente, essas reflexões que eu faço, né, para estar aí analisando junto com a professora Celi e com os demais integrantes aí dessa sala, dessa discussão, para a gente pensar essa educação atual e pós-pandemia. É isso. Eu queria agradecer a contribuição da professora Débora também para o debate, né? Temos aí já um bom leque de questionamentos que foram chegando pelo chat, né? Entre passagens e chegadas pela nossa web, eu acho que chegamos a quase 100, atualmente estamos em 70 e pouco, então isso é bom, né? Significa que o tema ele é provocativo e a gente está no caminho certo, né, para a gente discutir. Eu acredito que tanto a fala da professora Celi quanto a fala da professora Débora, acreditando que a gente conseguiu trabalhar, eu como geógrafo, a gente conseguiu visualizar bem as diferentes escalas desse debate, onde a gente foi dessa discussão da política no campo macro, e a gente conseguiu chegar mais perto da questão do local, mais perto da realidade docente, a gente conseguiu visualizar esses dois pontos, não para a gente responder questões, isso tem que ficar bem claro para nós, mas para a gente pensar, porque eu acho que é a questão desse momento aqui, né? Então eu até pontuei algumas questões, não vou fazer perguntas, mas pontos, vou passar para as perguntas dos participantes, mas eu acho que a gente vê um cenário que passa por desafios que estão atrelados à própria questão da infraestrutura da universidade pública, há anos sucateada. Você tem desafios com relação ao trabalho docente, isso já foi colocado, carga horária, jornada de trabalho, sobrecarga de preparo, né? Você tem desafios ao próprio sistema de ensino, você já tinha uma realidade entre AD e presencial, e agora, temos agora um modelo híbrido, para a gente poder pensar e refletir, que modelo híbrido é esse? Como é que a gente vai caminhar para isso? Temos a própria legalidade desse modelo frente ao que a gente está visualizando hoje, e atrelado a isso, todo esse pacote de política neoliberal, que não é de agora, mas que vai se acelerar nessa lógica dessa mercantilização, né? Então, assim, eu quero abrir, aí fica aberto para a Celi e para a Débora, a gente vai fazer um bloco aqui, né? Então, assim, tem algumas perguntas que eu fui salvando aqui, e aí vocês registram aí que eu vou passar para vocês, né? Então, por exemplo, a professora Patrícia coloca assim, para a Celi, como é que a gente vai conseguir lutar contra esses agenciamentos de mercado que usam o argumento da pandemia para precarizar a educação através desse uso perverso da educação à distância? Seria um primeiro questionamento. No segundo questionamento, eu vou até, para facilitar, eu vou até projetar aqui os questionamentos que vocês podem ler também, e isso pode facilitar a condução, rapidamente, né? Deixa eu ver isso. E eu vou dizer para vocês uma coisa, viu, gente? É difícil mediar uma discussão e, ao mesmo tempo, estar acompanhando isso tudo, viu? Então, vê só, a Patrícia colocou aqui, ó. Celi, como vamos conseguir lutar contra esses agenciamentos que usam o argumento da pandemia para precarizar a educação através desse uso perverso da educação à distância? O Edson Laurentino, por sua vez, coloca: os aspectos da cybercultura estão presentes na educação da contemporaneidade, porém está sendo usada, né? Está sendo usada de forma nefasta a partir da lógica dessa necropolítica capitalista, né? Necropolítica capitalista. Como aprofundar as reflexões sobre o uso das tecnologias da educação numa lógica revolucionária
pautada no uso democrático e justo dessa socionet, como nos pede Michel Seres. E eu vou fechar esse pacote agora com a Érica, mas ela já se sentiu contemplada, mas só para alimentar, né? Como é que o sindicato pode entrar nesse contexto? Apesar que eu acho que fala da própria CELI, já alimentou isso para o debate. Então, deixa eu voltar a gente fecha nessas 3, né? E aí a gente retoma. Temos 3 aí para a gente discutir. Deixa eu fechar aqui e retomar para vocês. Celi, depois Débora, para a gente colocar. Eu tive a oportunidade de ver que nós ultrapassamos 80 pessoas, tive a oportunidade de constatar que tem desde veteranos até jovens que entraram há pouco tempo no ensino superior. Tive a oportunidade de ver também que ex-alunos, colegas, porque eu trabalhei 25 anos na Federal de Pernambuco, e é um prazer enorme reencontrá-los. Eu me alimento com a força dos revolucionários pernambucanos. E não estou falando besteira, porque peguei o fio da história. É a terra de Paulo Freire, é a terra de João Cabral de Melo Neto. Então, nossa, eu fico emocionada de ver todos vocês, de ver as perguntas inteligentes, e quero contribuir um pouquinho mais. A Débora trouxe elementos que me permitem tanto contribuir a partir de um trabalho que a professora Kátia Lima desenvolveu analisando o plano de governo intitulado O Caminho da Prosperidade, que tem como slogan Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ao analisar esse plano, que é o plano do atual governo Bolsonaro, na parte do ensino superior, está escrito que as universidades precisam gerar um avanço técnico para elevar a produtividade, fazendo isso, buscando a parceria com a iniciativa privada, fomentando o empreendedorismo e desenvolvendo a educação à distância. E nas perguntas que vocês colocaram ali, nos questionamentos, dá para ver. Todos vocês têm noção do que significa matar os nossos encontros presenciais, matar, destruir o nosso local geográfico, onde nós podemos nos encontrar, onde nós podemos olhar uns olhos dos outros, nos pegar, nos abraçar, e aonde nós temos um espaço que a iniciativa privada quer privatizar. E se vocês pegarem o Futurice, que é um programa que o governo quis empurrar goela abaixo nas federais, vocês vão ver, à medida que eles destroem o espaço físico, eles vão destruindo a relação social e eles vão destruindo a nossa capacidade organizativa. E, portanto, eles atingem o sindicato. O nosso sindicato, por exemplo, ele, para fazer uma assembleia, tem que ser presencialmente. Nós estamos há 3 meses sem conseguir fazer assembleia. Nós estamos fazendo plenárias. Então, eles estão procurando nos atingir na nossa subjetividade humana, na nossa condição de trabalho, no nosso salário, na nossa organização. Então, esse é um momento complexo. E o importante é isso, é nós buscarmos explicações. Por que estão fazendo isso? Quem está fazendo isso? O que quer com isso? E daí, a gente visualizar. Espera aí que nós temos coisas a fazer. Eu vi que dos professores no chat, ele disse, Engels já explicou isso. Lenin já explicou isso. Se vocês pegarem aquela obra, O Que Fazer, vocês vão ver. O Lenin, ele defendia que nós temos que cuidar, sim, da comunicação. Nós temos que democratizar os meios de informação.
conhecimento tem que chegar até a classe trabalhadora, porque quem está chegando são as igrejas. Eu tenho um trabalho aqui que mostra como é que avançaram politicamente na América Latina as igrejas. Como é que elas avançaram? Por que elas avançaram? E esse avanço levou que ideologia? Levou que perspectiva de mundo? Levou que organização política? E daí nós vamos ver isso aonde? No parlamento. O parlamento é constituído por quem? Quem decide as leis no nosso país? É a bancada da bala, é a bancada do boi e é a bancada da Bíblia. São os três grandes setores fortes no parlamento. O que nos cabe fazer enquanto sindicalistas para enfrentar uma política? Para enfrentar um dado projeto histórico que quer se recompor, quer de novo ser hegemônico. E aí, por isso que eu sinalizei, tem coisas imediatas e coisa a longo prazo. Tem coisas que, com certeza, não vamos ver no nosso tempo, principalmente agora com essa regressão social. Mas nós vamos ter que lutar. E o importante é que aqui, nesse momento, ao reconhecer os eixos do imperialismo, os eixos da política de Bolsonaro, e eu sei que o professor Dagnino, da Unicamp, está aqui, nós temos que reconhecer os eixos da política pública que nós vamos defender. Então, nós estamos defendendo o SUS, não estamos defendendo o SUS? Estamos defendendo, mas a nossa perspectiva de defesa das políticas públicas, ela precisa ser numa linha que não nos atire para o empresariado, que não nos atire para as organizações sociais que querem pegar recurso público para transferir recurso público para a iniciativa privada. Então, isto é um desafio enorme, um desafio duro, um desafio que exige muito da gente. Mas o digno disso tudo é que nós todos estamos envolvidos em algo que transcende os nossos interesses individuais e pessoais. Nós estamos envolvidos num projeto histórico, e esse projeto histórico é a superação do modo de produção capitalista. Não tem saída para a humanidade nesta referência. Mas o que significa, nesse momento, defender um projeto histórico socialista? Significa defender os serviços públicos. Significa defender não pagar a dívida. Por quê? Porque essa dívida é um mecanismo do capitalismo para subsumir a soberania de uma nação. Olha, nosso país, quase 40% do nosso PIB para o setor rentista, parasitário, que está matando o nosso povo. Então, a gente vai ter que se fortalecer, se organizar. Eu vi que vocês são 1.031 professores. Eu fiquei me perguntando, quantos são sindicalizados? Todos são sindicalizados? Se eu pegar o movimento docente, nós somos 380 mil professores. Sabe quantos são sindicalizados no Andes? 70 mil. Sabe quantos são no IFES? 20 mil. Dá 90 mil. Nós somos 380 mil. Está vendo? Então, é um trabalho enorme. Eu saúdo as direções sindicais. Para mim, são revolucionários, olha, gente que está fazendo um sacrifício enorme, porque são mães, são pais, são trabalhadores, têm dificuldades, mas estão ali, segurando. Então, é muito bom estar com vocês, debatendo isto, e vendo, numa terra de revolucionários, nós temos saída sim. Quando voltarmos, queremos, de imediato, menos alunos na sala de aula. Queremos os aparelhos de proteção individual. Queremos a nossa recomposição salarial, porque nós temos muito mais despesa. Então,
Isso são coisas que de imediato vão brigar com o nosso sindicato, com a nossa assessoria jurídica, com os nossos assessores e a nossa base sindical. Então, queria contribuir nessa linha com a reflexão que está se travando agora, parabenizando o Sindicato dos Professores da Universidade de Pernambuco, grande universidade. Eu vou ter uma proposta agora só de encaminhamento, porque a gente está chegando no teto do horário, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passada por todos os questionamentos, né, que chegaram. A gente não vai conseguir responder todos, lógico que não, né? E aí o que acontece? Eu faço essa passagem pelas perguntas e aí eu devolvo para Débora fazer a despedida dela, pode pegar um pouco dessas perguntas e fazer alguma colocação, e eu encerro com a fala da Celi, que também faz o apanhado para a gente encerrar. Pode ser desse jeito? Porque, assim, senão a gente pode adentrar, porque perguntas não faltaram, na verdade, perguntas muito boas, que já rende mais umas 2 ou 3 lives para a gente discutir, sabe, a temática. Mas aí eu vou fazer isso, eu vou projetar aqui alguns dos questionamentos, né? A gente faz uma leitura junto, que na verdade a gente não vai conseguir esgotar, e aí eu passo a palavra na sequência para a Débora faz as considerações dela para encerrar, se despede, né? Pode comentar alguma pergunta, se despedir, e a gente fecha depois com a Celi para a gente conduzir para o final, tá bom? Eu peço desculpa a todos, porque, na verdade, a gente realmente não tem como se estender mais, mas até porque a própria ideia da live é outra coisa que a gente tem que aprender, é isso, que há um desgaste também dessa exposição contínua na frente do computador, e, para mim, a primeira vez, eu vou dizer para vocês, mediar nesse formato é difícil. Eu estava liberando, eu estava vendo o chat, passando, então todo um processo de aprendizagem também, né? Mas vamos lá. Deixa eu colocar para vocês as outras perguntas, a gente faz esse apanhado e depois a gente passa para a Débora, tá bom? A gente fez essas 3 primeiras, né? Estão pedindo aqui para a gente falar com mais calma, eu vou falar também, tá certo? Então aí, a Alana Monteiro botou assim: ao questionar gestores em reunião hoje cedo, ninguém se compromete em debater com profundidade nossa carga horária, por exemplo. O currículo, então, nem se fala. Agradeço antecipadamente a Celi por enviar o texto e pela reflexão que nos traz. A Tafni Costa, por sua vez, coloca, na sua opinião, eu acho que é de Celi, o sistema de governo atual agrava a impossibilidade da EAD nas universidades públicas brasileiras, além do coronavírus? O que é que o Renato Dagenino diz para nós? Celi, você acha que a agenda de pesquisa dos nossos cientistas duros se tornará mais sensível à nossa realidade socioeconômica ou permanecerá imitativa e atrelada à agenda, acho que é da América do Norte, né? Ou da Europa, não sei, é de fora. A Vera traz uma inquietação para o universo do ensino, que é o seguinte, a Vera Freitas traz. Gostaria que fosse possível que a professora Celi nos falasse sobre a BNCC, no lume do pensar do ensino superior e da educação básica, que influência política foi adotada na construção da BNCC. O Genovan traz para nós o seguinte, o Genovan traz, considerando que a crise civilizatória atriz em cheio o trabalho, enfraquecendo, precarizando, como a senhora vê a capacidade de resposta de organizações como os sindicatos após a pandemia? Quando sairemos ainda mais enfraquecidos? Né? A Érica Suruagi colocou, no projeto de destruição de Bolsonaro, está incluída a destruição das universidades e das escolas públicas. Né? Uma afirmativa, né? O Luiz Oscar, o nosso presidente, colocou, professora Celi, a regressão civilizatória, conforme você sublinha, assenta-se na destruição dos trabalhadores e das trabalhadoras e da natureza. Engels já chamava a atenção sobre a destruição da natureza no livro O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, escrito em 1876. A pandemia da Covid-19 confirma a tese do filósofo alemão. O Ivelton coloca para nós, é necessário ter claro que a uberização da atividade docente vem no esteio de uma discussão mais ampla, quando se defende a ideia de que para a atividade docente basta a fala, desconsiderando o planejamento e o entendimento do processo educativo, quando nos subjugamos a uma lógica de fala
para uma câmera e depois avaliar a reprodução do conteúdo dos acumpliciamos nessa banalização do ensino. Como fazer essa discussão com a sociedade? A Patrícia Lira diz: como não sucumbir a um impulso neoliberal se o argumento pandêmico tem força de contingência? A Joyce coloca: gostaria que debatêssemos essa questão com a adoção do sistema de aulas remotas, como, né? A escola e a universidade pública irá acabar excluindo muitos dos alunos, tirando o que temos por direito à educação para todos. A Roberta coloca o seguinte, a Roberta Barbosa: qual relação podemos estabelecer entre a necropolítica e a portaria 2117, de agora de dezembro de 2019, levando em consideração que essa portaria permite até 40% de metodologias em AD em relação à carga horária de cursos superiores, né? E aí temos ainda a Elia Alexandre, que diz: Celi, você acredita que estão faltando novos pensadores no âmbito da educação física, com uma perspectiva crítica? É uma coisa bem direcionada, acho que essa é sua ex-aluna, né? E aí temos uma reflexão do Josimar, para a gente fechar, dentro dos comentários até agora, podemos ver e observar que a tecnologia vai avançar com este problema da pandemia. Pois, onde trabalham em escola pública estão entregando atividades avaliativas para os pais, mães, irmãos, irmãs, ou responsáveis para que a educação não fique desestruturada ainda mais, principalmente nos anos iniciais, que sou formado em licenciatura em pedagogia e especialista em psicopedagogia e educação especial. Bem, gente, esse foi um apanhado, eu considero um apanhado rico, na verdade, mas como eu já tinha adiantado, a gente não consegue dar conta, né? Mas aí eu acho que foi importante a gente fazer a leitura para que a gente visse o que os colegas colocam como reflexões, até para a gente reafirmar a importância de um debate desse, para retroalimentar a nossa cabeça e fomentar outros possíveis debates, né? Então eu passo agora para a professora Débora tecer suas considerações e também se despedir, para depois a gente passar para a professora Celi. De antemão, agradeço a todos os presentes e, sobretudo, pela riqueza da discussão e dos debates, tá certo? Muito obrigado. Débora, por favor. Eu quero aqui enfatizar o quão feliz estou por participar de um momento único como esse, né? E parabenizar a fala da professora Celi, que nos fortalece nesse momento de crise, né? E eu não digo só crise institucional, crise da educação, mas crise individual e pessoal de nós professores, né? Com relação aos rumos que vamos tomar com relação à educação, frente a essa perspectiva do capital, né, essa interferência do capital na coisa pública. Então, a professora Patrícia Lira colocou ali nos comentários que presente, Débora e Celi, de fato é um presente, né? Quão bom seria se todos os educadores do país, e principalmente os sindicatos, tivessem a oportunidade de estarem agora, né, participando dessa rica discussão, né? Então, esse é o momento da gente perceber, né, a importância do papel dos sindicatos e dos movimentos sociais contra esse governo que a cada dia, né, precariza ainda mais a educação, é contra a ciência, é contra os professores, né, é contra as universidades. Então, a gente vê, como bem pontuou a professora no início da fala, essa disseminação avassaladora da pandemia, né, ela foi e tem se intensificado devido a essa má condução do governo federal, né, que não crê na ciência, né, não deposita, inclusive, você vê a dificuldade em relação à escolha dos ministros de saúde, né, um saindo após o outro, porque se apercebe, né, dessa forma como o governo tem lidado com a pandemia, né? Então, é como se fosse um jogo ali econômico, né? O que importa, de fato, é a economia e não
a própria condição humana, o próprio cidadão em si. E aí, quando a professora fala da regressão civilizatória, eu me preocupo muito enquanto docente, enquanto cidadã brasileira, né? Então, eu acho que é importante a gente lutar mesmo, sabe? Lutar contra essas aulas remotas que está aí excluindo os jovens do processo de ensino e de aprendizagem. Não são jovens estudantes, mas também professores, né, que estão aí angustiados. Eu vi aqui também nos comentários, né, alguns professores dizendo que essas aulas remotas estão fragilizando ainda mais a saúde do professor, né? Então, uma coisa que é importante destacar, Clélio e professora Celi e demais que estão aí participando desse momento de discussão, é de que em nenhum momento, por exemplo, eu como professora me coloco contra a utilização das novas tecnologias da informação na educação. São duas coisas distintas. O que a gente está questionando aqui, essa maneira, essa forma aligerada e excludente que o Ministério da Educação está querendo impor aos sistemas de ensino de todo o Brasil, né? Ele não dá condição para que isso aconteça, as universidades estão sucateadas, a gente tem cortes de verbas, professores lutando aí para ter, há mais de 7 anos, como é o caso da Universidade de Pernambuco, lutando para ter um reajuste salarial que está congelado desde 2013, né? Então, veja, como pensar numa educação de qualidade frente a esse desgaste que está sendo montado pelo próprio governo federal, que luta contra a educação pública. De fato, eles estão querendo privatizar aquilo que é público para minimizar os custos, precarizar ainda mais o nosso trabalho, né? E a gente não pode permitir isso. Então, o que fazer? Então, com relação antes de encerrar minha fala, com relação a esse o que fazer, né, eu gostaria de destacar aqui o que a professora Vera chamou a atenção em relação à BNCC. É importante perceber que a Base Nacional Comum Curricular, ela se contrapõe a todo aquele movimento de luta dos educadores, né, de trabalhar um currículo voltado para as necessidades ou ao contexto social de cada localidade, de cada comunidade, de cada instituição educativa, né? Então, a BNCC, ela veio como um modelo engessado de currículo, né, que não permite à escola trabalhar a partir dos seus problemas locais, né? Então, eu lembro que a época em que a BNCC estava sendo construída, eu participei de alguns grupos, né, que se colocavam contra a base na época, justamente por causa desse engessamento, né, e de fato eles não estavam vendo uma base como base, mas sim como uma proposta meramente conteudista. Estava sendo posto que foi aprovado ali no governo Temer, foge um pouquinho dessa concepção de base, né, e aí se monta a partir de uma estrutura conteudista, tá certo? E a nossa luta era contra isso, né? Contra esse mero engessamento do currículo, ou até a construção de um currículo único, né? Que inicialmente foi pensado dessa forma, tá? E só para finalizar, na questão do como fazer, eu pego aqui uma fala da professora Celi, né, me encantei pelos textos e vou utilizar muito nas minhas aulas, não é? Porque são textos em que nós, professores, que estamos ali no dia a dia de luta, né, de busca por uma educação de fato pública e de qualidade, gratuita, a gente se reconhece. Então, me reconheci muito nessas falas, nesses textos. E aí eu quero encerrar com uma frase de um texto que ela escreveu em 2011, quando tratava da precarização do professor da educação física, né? E fala um pouco das políticas
com relação ao trabalho desse profissional. E aí ela diz o seguinte: querendo ou não, sabendo ou não, todos os seres humanos estão determinados historicamente a viver dentro deste contexto de luta. A classe trabalhadora, quando não tem consciência desta luta e não se organiza, é somente classe em si. Mas quando ela se organiza e luta, demonstra consciência de classe e torna-se classe para si. Ou seja, a classe que luta pelas suas necessidades, seus interesses, suas reivindicações imediatas e históricas. Então é disso que a gente precisa. A gente precisa fortalecer essa luta, né? E se envolver mais nessas questões da educação. Essa é nossa obrigação enquanto cidadão e cidadã brasileira. Muito obrigada. Excelente, Débora, excelente. Para nós, veteranos, que estamos condenados por essa necropolítica, porque eles dizem que os velhos têm que morrer para diminuir o peso na Previdência, ouvir vocês jovens e ver que vocês consideram os experientes, os mais experientes na luta, é muito gratificante. Eu estou muito emocionada, Débora, quase sem palavras. Mas eu tenho ainda que dialogar um minutinho, Clélio, com os que colocaram as questões. Eu tenho acordo com vocês, da direção do sindicato, vocês vão ter que fazer uma série de lives para dar conta das temáticas que foram levantadas. Sim, Excelentes sim, as temáticas. Mas, eu gostaria de destacar, para me despedir de vocês, que tem um processo em curso para destruição do curso de pedagogia, no que diz respeito à formação inicial, formação continuada, e agora eles querem regulamentar a profissão. Então, ali tem eles estão atrelando toda a formação de professores à BNCC. E como a Débora bem falou, a BNCC é para formar para o mercado de trabalho. E é esse mercado aí, o mercado precarizado, youtuberizado, e este que nos faz servos voluntários, que recoloca a escravidão na vida de todos nós, coloca para nós uma perspectiva medieval de sermos servos voluntários, como diz o Ricardo Antunes. Portanto, muita coisa para nós e realmente compreendermos e combatermos a BNCC, nós temos que botar uma alternativa. E muito importante o professor Dagnino perguntar, sim, o que vai acontecer com a ciência e com os cientistas depois desta contingência, dessa pandemia? Será que eles vão olhar para além do seu quadrado? Será que eles vão compreender a ciência numa perspectiva mais ampla? Será que eles vão compreender que nós temos que construir políticas públicas humanizadas para todos, como o professor Dagnino defende? Isto vai depender da correlação de força e da prevalência da ideologia. Se prevalecer a extrema-direita, se prevalecer o bolsonarismo, o fundamentalismo, o obscurantismo, caminharemos a passos largos para a barbárie. Mas nós estamos aqui para enfrentar essa regressão, essa destruição de forças produtivas, que é isso que está acontecendo. E daí eu termino com um desafio que foi colocado numa das perguntas, a respeito da construção da unidade na luta. Agora é a hora, sim, de nós nos unificarmos. Por isso que
o nosso querido sindicato, ele precisa se inserir num sindicato maior. O nosso sindicato maior tem que se inserir numa central maior. A nossa central maior tem que se inserir numa frente maior. A nossa frente maior tem que construir, e isso é responsabilidade dos partidos políticos, um projeto histórico que vai ser disputado. Então, vocês viram como tem nexo e relação? O sindicato dos professores da Universidade de Pernambuco ficar sozinho, isolado, enfraquece a luta. Por isso nós temos que nos unificar, construir a unidade na luta. Termino mesmo, deixando aquela mensagem que tem no livro do pernambucano João Cabral de Melo Neto, quando, depois de atravessar todos os rios, chegar na cidade do Recife, ver aquela criança nascer, mesmo miudinha, ele viu ali a esperança da vida, mesmo que seja essa, uma vida severina, mas nós vamos defendê-la. Muito obrigado, força na luta, Débora, querida, forte abraço, Clélio, a Jeane, e todos os que estavam ali, Laurentino, Érica, enfim, todos vocês. Um forte abraço. Joselma. Nós da DUP agradecemos a sua disponibilidade, agradecemos a sua fala, e aí nos motiva e nos fez pensar. Então, eu acho que esse é o momento, eu volto a repetir. Obrigado, Celi. Débora, debate maravilhoso, trouxe outras questões, outras indagações, não esperava diferente. Eu acho que hoje a gente começou um processo que, atendendo a cobrança da professora Celi, acho que a gente precisa sim, né? Inclusive todos esses comentários serão salvos. A gente teve um problemazinho para gravar, mas a gente está tentando, vou salvar todas as perguntas do chat, né, todas as discussões para a gente compartilhar. Eu acho que tem uma fonte aí de discussões e debates para a gente levar adiante. E eu, como geógrafo, eu acho que se a gente vai refletir, eu vou chamar um grande geógrafo também para a gente pensar um pouquinho e encerrar o dia de hoje. Eu vou chamar o Milton Santos, né? E dizer que o Milton já convidava a gente a refletir que, na verdade, a revolução que está por vir vai vir justamente dos homens lentos, né? E quem são esses homens lentos? São os excluídos desse sistema, são os excluídos desse processo, e hoje, mais do que nunca, no período técnico, científico e informacional, onde esse informacional está se impondo e ampliando a exclusão, faz necessário a gente refletir. Então, esse fosso está aberto e a gente precisa refletir sobre ele e precisamos resgatar o papel da educação enquanto um agente transformador. Então, se a gente não perder isso de foco, acho que a gente está no caminho certo. Obrigado a todos, agradeço mesmo, né, e espero que a gente volte a se ver brevemente na próxima webconferência. Obrigado, Celi, obrigado, Débora, obrigado a todos os presentes, certo? Os colegas de sindicato. Né? Clélio? Sim. Ora, Bolsonaro, pelo fim do governo Bolsonaro, tarefa imediata. Fora Bolsonaro. Ora! E, gente, começou agora a live do Lucas, viu, gente? Quem quiser ir para outra live, tem a live do Lucas. Obrigado, gente. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Fora Bolsonaro. Fora. Fora Bolsonaro. Fora. Fora. Pode abrir o microfone. Que lindo, que lindo. Muito bom, Juliana. Obrigado, muito bom mesmo. Eleições livres. Certo, Marcelo, é isso mesmo. Estou aqui emocionada, viu? Emocionada, principalmente com o finalzinho aí, hein? Todo mundo Gostei participando, muito. dando fora Bolsonaro. Lindo, foi muito bom, lindo, lindo. Muito bom mesmo. Vamos para a próxima. Estou até emocionada. Vamos aguardar as sugestões e vamos para as próximas. Tchau, tchau. Eu vou ser o último a sair porque eu quero salvar o chat, tá certo? Tchau. Eita, a Daniela está querendo entrar agora. Agora eu não vou deixar mais ninguém. Obrigada, Cristina. Cristina está aí. E a... Tchau, tchau, gente. Ai, tanta gente boa nessa live. Foi ótimo, Débora. Foi ótimo.